Então, há algumas pessoas que defendem que os movimentos sociais precisam ter essas características. Eles precisam ter um fim de transformação social. Tá? E por isso que, por exemplo, até o século XIX, eles foram tremendamente criminalizados. Os movimentos sociais até o século XIX foram tremendamente criminalizados, porque eles tinham a pecha de serem transformadores. Seja lá no Império Romano, seja na Idade Média, seja na Idade Moderna, sejam as sufragistas no século XIX, seja o cartismo ou o ludismo na Inglaterra. O ludismo foi um movimento social de quebra-máquinas. Logo no início do processo de Revolução Industrial, os trabalhadores perceberam efetivamente que a sua vida piorava enquanto a burguesia enriquecia, e eles identificaram que o grande problema dessa piora era exatamente a máquina. Veja, ainda não havia nesse momento, é o início do século XVIII, é o início do século XIX, tá? Ainda não havia nesse momento toda a teorização que o Marx vai fazer depois, né? E as pessoas imediatamente imaginavam que a causa delas estarem sofrendo aquela pobreza, submetidas àquela quantidade de trabalho, em situação horrorosa, não conseguindo pagar o seu próprio bem-estar, isso tudo era causado pela máquina. Então, na Inglaterra, eles passaram a quebrar as máquinas. E esse foi um movimento social chamado de ludismo. Da mesma forma, diante dessa irresignação, né, de uma situação social adversa, surge também o cartismo, a partir de 1834, né, que também se desgosta com as situações sociais da Inglaterra do século XIX, mas ao invés de partir para a violência, eles partem para a exigência de representação no parlamento inglês. Então o cartismo ele vai exigir que os trabalhadores tenham representação no parlamento inglês, porque também percebem que o parlamento é uma parte elitizada dessa sociedade, uma instância decisória dominada por elites, e a partir daí, então, era necessário que se quisesse mudar alguma coisa que não fosse pela violência, teria que ser pela participação. E o cartismo vai ser esse primeiro movimento que vai exigir participação. Não vai ganhar, tá, gente? Vai apanhar pra caramba, os caras mandam 2 abaixo-assinados, chegam a fazer greves, mas apanham pra caramba e o parlamento inglês não muda, né? No século XIX, portanto, a ideia é que os movimentos sociais eram apenas de 3 tipos. Ou revolucionários reivindicatórios, como tinha sido o cartismo, como tinha sido o ludismo, e isso a sociedade burguesa não aceitava de forma nenhuma, ou movimentos de secessão, que buscavam a separação de partes dos antigos impérios coloniais. A gente vai ter isso nos Estados Unidos, por exemplo, a chamada conspiração do chá, que vai em grande medida juntar os primeiros, né, acordes do nacionalismo norte-americano, que depois vai terminar lá no Boston Tea Party, né, na festa do chá de Boston, nas primeiras rupturas com a Inglaterra. Aquilo tudo vai se organizar um movimento social de caráter reivindicatório da secessão, né, da divisão que existia. Portanto, eles tinham ou esse caráter de busca de participação, de transformação das estruturas políticas, ou esse caráter de secessão, ou, e aqui entra o grande medo da burguesia, o caráter revolucionário que ele passa a ter especificamente na segunda metade do século XIX. Os anarquistas, os socialistas, começaram a se dar conta da força que é esse movimento de irresignação social. E passam, então, a imaginar uma transformação social que não se dê de cima para baixo, mas que seja de baixo para cima. E para isso, eu preciso olhar e entender essas estruturas de movimentos sociais. Mais do que isso, essas 2 linhas de interpretação, o anarquismo e especialmente o socialismo científico que vai surgir, o socialismo utópico também fala em movimento social, mas é uma outra situação. O socialismo científico vai dizer, olha, essa é a força de transformação da sociedade. A transformação da sociedade se dá pela luta de classes. Então eu preciso convencer, eu preciso fazer com que as pessoas tenham uma coisa chamada consciência de classe. O movimento social seria e aconteceria a partir do momento que o indivíduo tivesse consciência do seu local na sociedade e tivesse um interesse de transformação. Era assim que se pensava no século XIX e é assim que começa toda a teorização de Karl Marx sobre essa coisa toda.
a Internacional Comunista, os partidos comunistas, o Partido Socialista, eles caminham para o lado de que movimentos sociais são forças sociais básicas e que precisam serem direcionadas. Esse é o sentido do socialismo. A gente vai ver isso lá depois com o Lenin, quando o Lenin vai criar os bolcheviques e vai dizer, olha, não existe força sem controle. Então, o movimento social precisa ter hierarquia, precisa estar em sintonia com interesses maiores de transformação. E aí ele pensa o partido. O partido como essa vanguarda que define onde a pressão dos movimentos sociais vão acontecer. Num caminho completamente diferente, você tinha os anarquistas, onde os anarquistas diziam que esses movimentos sociais eram força em si mesmo. E que a simples tentativa de construção de instituições que viessem a coordenar esses movimentos sociais, ainda que se dissessem em favor desses movimentos sociais, cumpriam função semelhante à função do Estado, porque estavam ali coordenando, aprisionando, direcionando e obtendo vantagens a respeito disso. Então o anarquismo defendia exatamente que as transformações tinham que ser feitas pelo processo de ebulição social e que necessariamente não poderia haver controle, pois se controle houvesse, nós não teríamos, portanto, mais movimentos sociais livres, mas sim forças domadas. Não interessa se são domadas pelo Estado e a burguesia ou se são domadas por lógicas partidárias, como aquela proposta pelo Marx. No caso, o Marx não propunha um partido, mas um grande movimento, mas de qualquer forma, depois vai se assemelhar lá ao que o Lenin vai organizar nos bolcheviques.